Bem-vindos de volta, amigos. Desmembraremos hoje a segunda metade da carreira do lendário diretor de horror, John Carpenter. Esse é o projeto Rã Vermelha e você está no Bisturi. Após o sucesso de Starman, Carpenter foi encarregado de realizar outro projeto razoavelmente diferente do que estava acostumado: Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ideia inspirada nos filmes de arte marcial chineses, que teve apelo especial a Carpenter, por se pautar numa filmografia dotada de maior liberdade, desprendida das pretensas sofisticações do Oeste. Os produtores que o escalaram esperavam deslanchar uma nova franquia de ação e aventura e tornar o protagonista do longa, Jack Burton, num novo Indiana Jones. O que não esperavam era que Carpenter efetuaria uma desconstrução completa de tal conceito. Neste filme, mais divertido e lúdico que qualquer outra obra do corpo de trabalho do diretor, Kurt Russell vive um caminhoneiro histriônico e bonachão, que acredita ser o herói, mas na realidade não passa de um desastrado e incompetente coadjuvante, subvertendo e satirizando a noção do Salvador Ocidental, que comumente protagonizava filmes americanos ambientados em locações exóticas, tomando para si a posição central em detrimento ao povo local com quem interagia. A exemplo de Fuga de Nova York, o longa de Carpenter, mais uma vez, serviu de inspiração aos videogames, como este antagonista, que influenciou diretamente a concepção de Raiden, popular personagem manipulador de raios do videogame Mortal Kombat. Embora hoje seja considerado um grande exemplar do cinema de ação e aventura, Os Aventureiros do Bairro Proibido foi um fracasso comercial à época, servindo para descredibilizar John Carpenter e dificultar seu financiamento de obras subsequentes, forçando-o a retornar às produções de baixo orçamento. Seu filme seguinte foi Príncipe das Sombras, segunda instalação da sua conceitual trilogia do Apocalipse. O filme é pouco notável, para além da participação do roqueiro Alice Cooper no papel de um mendigo diabólico e desta personagem, que quando espancada e arremessada pela janela, parece suspeitamente com um homem de peruca. A falta de verba se fez perceber. Talvez seja justamente por conta deste corte orçamentário imposto pelos grandes estúdios que Carpenter tenha resolvido retratar o modelo econômico vigente como o grande vilão de seu próximo filme. Eles Vivem. Descontente com a crescente comercialização da cultura popular e da política da década de 80, incluindo até mesmo no roteiro frases que lhe foram ditas por executivos da Universal na vida real, Carpenter fez de Eles Vivem uma crítica ferrenha ao chamado Reaganomics, nesta alegoria nada sutil que atacava o capitalismo desenfreado norte-americano. Para combater tal sistema, escalou para o papel principal o wrestler Rod Piper, por parecer um trabalhador comum, e não um galã típico. Como em seus demais esforços à época, Eles Vivem não replicou o sucesso comercial de suas obras pregressas, mas da mesma forma que Os Aventureiros do Bairro Proibido, é considerado hoje um influente cult hit. Carpenter encerrou a década de 80 recebendo uma oferta para dirigir a terceira instalação de O Exorcista, mas desavenças o levaram a abandonar o projeto. O diretor ficou inativo até o ano de 1992, quando produziu Memórias de um Homem Invisível. Em 93, colaborou com outro respeitado diretor de horror, Tobe Hooper, num filme antologia chamado Trilogia do Terror. Consistindo de 3 contos tenebrosos, todos apresentados por um mórbido e sardônico funcionário de necrotério, interpretado pelo próprio John Carpenter.
As histórias contidas no filme, de tom mais comédico e com uma certa veia trash, contam com várias pontas da mais variada sorte, desde David Naughton, o protagonista de Um Lobisomem Americano em Londres, a supermodelo britânica Twig e até mesmo o popular diretor de horror Sam Raimi, que está muito bem no papel de um cadáver. Os trechos dirigidos por Carpenter contariam ainda com algumas referências a Halloween, como a menção da cidade de Haddonfield e a clássica gafe da protagonista em constantemente dar as costas ao corpo desacordado do vilão. O projeto solo seguinte foi À Beira da Loucura, uma volta ao horror sério que consistia em uma ode a dois clássicos romancistas do gênero, Stephen King e Lovecraft. Obra surrealista e torturante, que encerrou a trilogia do Apocalipse de Carpenter. Polarizou a crítica e não foi bem na bilheteria, agravando o ostracismo do outrora visado diretor. Carpenter sucedeu o filme À Beira da Loucura com A Cidade dos Amaldiçoados, remake da obra de 1960. No filme, um bizarro fenômeno ocasiona o nascimento de crianças albinas diabólicas, que aterrorizam um pequeno vilarejo. O filme foi notável por ser protagonizado por Christopher Reeve, o Super-Homem, em seu último papel principal antes do trágico acidente que o deixaria tetraplégico. Apesar disso, o longa foi outro fracasso comercial e da crítica. Em 96, o diretor lançou Fuga de Los Angeles, sendo esta a única continuação que dirigiu. Em mais uma obra engajada do diretor, vemos um mundo onde americanos que afrontem o distópico estado de polícia vigente na América do Norte, ao cometerem chamados crimes morais, são deportados para Los Angeles, que agora é uma ilha, devido a um terremoto que separou a cidade do continente. Kurt Russell, agora 15 anos mais velho, volta a vestir o icônico tapa-olho de Snake. E dessa vez, para salvar o dia, se vê forçado a fazer coisas cada vez mais esdrúxulas, como jogar basquete e até mesmo surfar um tsunami. O longa contou ainda com a participação de um ícone do terror, Bruce Campbell, o Ash da série Evil Dead, que aparece pesadamente maquiado como um cirurgião plástico maníaco. Pam Grier, a heroína dos tempos do Blaxploitation, também dá as caras no filme, vivendo uma chefe do crime transexual. Além das críticas de ordem política, Carpenter aproveitou a oportunidade para inserir algumas discretas alfinetadas a Hollywood e ao estilo de vida associado à região e à indústria do entretenimento como um todo. Sobra até mesmo para a Disney. Ao contrário da primeira instalação da saga, Fuga de Los Angeles configurou um novo desastre financeiro, rendendo a metade da verba de 50 milhões de dólares investidos e dividindo a crítica mais uma vez. 2 anos depois, Carpenter voltaria à ativa ao lançar Vampiros, filme no qual James Woods vive um sardônico caçador de vampiros, cujo braço direito é ninguém menos que o irmão de Alec Baldwin. O filme destoou da maior parte das produções anteriores do diretor, por apresentar um grau de violência explícita acima da média, em contrapartida à violência contida de suas outras obras. Mas Carpenter brinca também com territórios familiares. Em A Bruma Assassina, ele já havia alfinetado o clero e a figura do padre. Em Vampiros, ele deixa bem clara a sua impressão acerca de tais figuras eclesiásticas. Can I ask you something? Yeah. I was kicking your ass back there. Did I give you wood? What? Huh? Ainda em 98, Carpenter teve a oportunidade de dirigir a então mais nova sequência de Halloween. Para a nova instalação, intitulada Halloween H20, 20 anos depois, a atriz Jamie Lee Curtis desejava reunir todo o elenco e a equipe principal do primeiro filme, e para tal fim, fez um apelo pessoal a Carpenter. Ele aceitou, mas cobrou um cachê astronômico de 10 milhões de dólares, alegando que merecia a compensação que nunca teve pelo sucesso financeiro do filme original. Sua exigência foi esnobada pelo produtor Mustafa Akkad,
que também havia produzido o primeiro filme. Assim, Carpenter abandonou o projeto, dando lugar a Steve Miner. A próxima empreitada cinematográfica de Carpenter viria apenas na virada para o século XXI, com o lançamento de Fantasmas de Marte. O misto de ação e horror, protagonizado por figuras como Ice Cube e Jason Statham, foi um fracasso universal, o maior da carreira de Carpenter. A recepção da crítica foi tão negativa que um abatido Carpenter praticamente se aposentou da direção cinematográfica. Naquela década, diversos remakes de suas obras seriam realizados, como o Assalto à 13ª DP e A Bruma Assassina, que ele próprio produziu. Além, é claro, da badalada reimaginação de Halloween, frenteada por Rob Zombie. Entre 2005 e 2007, Carpenter fez breves retornos à direção, encabeçando a filmagem de 2 episódios da série de TV Masters of Horror. O primeiro episódio, dirigido por Carpenter, Cigarette Burns, foi bem recebido e aclamado pela crítica e pelos fãs. Em 2010, Carpenter realizaria Aterrorizada, seu último longa-metragem, na qual Amber Heard interpreta uma perturbada mulher que se vê assombrada por uma misteriosa aparição num hospício. Mais uma vez, seu filme foi massacrado, provavelmente o afugentando do cinema perpetuamente. Após isso, se voltou para o reino dos videogames, servindo como consultor para o enredo do jogo de horror Fear 3, e ainda como narrador para a obra. Ademais, Carpenter, ávido gamer, já manifestou interesse em adaptar para as telonas a série Dead Space, cujo design de criaturas deve muito ao Enigma de Outro Mundo. Entretanto, sua mais recente empreitada foi num âmbito que o acompanha desde o início de sua carreira: a música. Ele, que compôs a trilha sonora de boa parte dos seus filmes, lançou um álbum, Lost Themes, música eletrônica com um tom mais semelhante ao dos seus filmes, quase que uma compilação de faixas à disposição do mundo para serem usadas como trilha sonora. Fala-se ainda de um remake de Aventureiros do Bairro Proibido, estrelado pelo ex-lutador The Rock. Questionado sobre um possível envolvimento, o cínico Carpenter responde: depende do quanto me pagarem. Por mais que alguns afirmem que ele tenha perdido a mão, levando-o ao ostracismo, ninguém poderá negar seu legado e a marca perpétua que deixou na história. Ficamos por aqui, mas não se esqueça de dormir com o olho aberto e não confiar em ninguém, nem no governo, nem nos executivos, nem mesmo nos padres. Tchau!